Bom, gente, como todo mundo sabe, o Brasil está vivendo nessa semana um momento inédito na sua história. Um ex-presidente da República está sendo julgado por tentar um golpe de Estado. É o processo que corre na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que hoje, o primeiro dia de sessão, seguiu o roteiro previsto. Relatório de Alexandre de Moraes, sustentação da Procuradoria-Geral da República e o começo das defesas. O que está em julgamento não é um detalhe, não é um excesso de retórica. É o chamado núcleo crucial da organização que planejou uma ruptura democrática aqui no Brasil. Segundo a PGR, Bolsonaro era o líder desse grupo, o maior beneficiado em caso de sucesso do golpe e aquele que coordenava as ações para impedir a posse do presidente Lula. Os crimes imputados a ele são 5: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os dois primeiros estão na lei que protege a democracia, que foi aprovada em 2021 e, ironicamente, foi sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro. A lógica é muito simples, né? A tentativa já é punível, não precisa que o golpe se consume para que o crime exista. O ex-presidente é réu ao lado de outros 7 nomes pesados do seu círculo de poder. São ex-ministros, um deputado e amigos mais próximos. Todos negaram qualquer participação na fase de interrogatório, mas a PGR foi clara. Não era preciso ordem escrita do presidente para que os crimes se configurassem. A tentativa com ações concretas ou mesmo planejamento de ruptura já bastam para que seja aplicada a lei. Hoje, o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, abriu os trabalhos. Na sequência, Moraes apresentou um extenso relatório, que é um resumo das provas, dos atos já praticados e do que está em deliberação. O procurador-geral, Paulo Gonet, então defendeu a condenação e aí começam as defesas com a ordem prevista. A primeira, a de Mauro Cid, porque é delator, e depois vai em ordem alfabética. Ramagem, Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e assim por diante. O julgamento vai ser retomado amanhã e segue em outras datas até o dia 12. E no final, os 5 ministros que compõem a primeira turma, o Alexandre de Moraes, o Luiz Fux, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, decidem por maioria simples, se condenam ou absolvem e, se for o caso, fixam as penas individuais. No cálculo dos crimes, Bolsonaro pode chegar até 43 anos de prisão. A gente entrevistou ontem no Timeline o jurista Walter Maierovitch, que acredita que ele deve ser condenado a pelo menos 30. Isso levando em conta os atenuantes, né, da saúde debilitada do ex-presidente, da sua idade avançada e também pelo entendimento de que tem crimes ali que são concorrentes na denúncia. Depois disso, das sentenças, aí cabem os embargos de declaração e, em caso de divergência entre os ministros, os embargos infringentes, tudo isso dentro do próprio STF. Se você não sabe o que isso significa, não se preocupe, falaremos a respeito no Descompliquês de hoje. A pressão, evidentemente, não é só jurídica, ela é política e também simbólica, né? A imprensa internacional, que está em peso lá no STF, tratou o julgamento como um marco histórico. O New York Times falou em plano sinistro, o The Guardian cobriu o caso como velório político de Bolsonaro, a The Economist classificou o ex-presidente como Trump dos trópicos e a BBC lembrou que a causa do ex-presidente foi abraçada pelo próprio presidente americano Donald Trump. É o Brasil mais uma vez sob os holofotes mundiais, mas nunca por uma boa causa, né? Isso é muito impressionante. E não é só a imprensa, não, que está ligada. A opinião pública também está se movimentando. Uma pesquisa da Quest mostrou que 86% dos brasileiros já estão sabendo do julgamento. É um índice bem impressionante. Mais da metade, 52%, dizem que Bolsonaro participou ativamente do plano golpista. E 55% apoiam até a prisão domiciliar, a qual ele já está submetido lá em Brasília. É importante a gente saber esses dados também para não ficar contaminado, né, pela retórica das redes sociais, onde nem sempre quem faz mais barulho é a maioria da população. O Brasil demorou, mas chegou até aqui. E aqui não é um lugar qualquer, né? É o Banco dos Réus do Supremo Tribunal Federal, onde um ex-presidente responde pela tentativa de assaltar a Constituição que ele mesmo jurou cumprir e defender quando foi eleito. Hoje, a primeira turma, então, iniciou esse processo histórico.
nas próximas sessões, o que se decide não é só o destino político de Bolsonaro, mas o recado que o Brasil vai deixar para o futuro. Se a democracia é mesmo um valor inegociável ou se continua sendo, como tantas vezes, né, na nossa história, um expediente descartável. E para a gente não terminar o assunto num clima muito pesado, ontem nós fomos premiados com uma das maiores coincidências astrais da história dessa república. 2016, 2 dias antes da Dilma Rousseff ser afastada da presidência, William Bonner e Fátima Bernardes anunciavam o divórcio e parece que o país se desorganizou junto com a família mais estável até então da televisão brasileira. Nós nunca mais fomos os mesmos. E é agora, um dia antes de um julgamento histórico de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, o mesmo William Bonner anuncia sua saída do Jornal Nacional. Não dá para ignorar os sinais, né? Se em 2016 o Brasil desandou, o que será que esse novo movimento do Bonner precede? Das duas, uma. Ou a despedida do Bonner é um sinal de que o país finalmente pode entrar numa fase de normalidade política, ou é um presságio de que a coisa vai piorar ainda mais. E aí fica aquela dúvida existencial, né? O que é mais difícil de imaginar? Um Brasil mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, ou um Jornal Nacional sem William Bonner? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: nesse país a gente se acostuma com tudo, até com os absurdos mais inimagináveis. E chegou a hora do nosso quadro de toda terça-feira, o Descompliquês. E hoje eu vou tentar descomplicar 2 termos que eu usei aqui enquanto a gente falava do julgamento do Bolsonaro no STF: embargos infringentes e embargos de declaração. Então, primeiro vamos falar dos embargos de declaração. Pode parecer, né, um nome pomposo, mas basicamente é um pedido de esclarecimento. Serve quando algum ministro ou alguma das partes acha que a decisão teve uma contradição, teve uma omissão ou até um erro de cálculo na pena. É como se fosse dizer assim: olha, STF, vocês decidiram assim, mas esqueceram de explicar tal ponto, ou fizeram tal conta errada. Já os embargos infringentes são um pouco mais raros e mais complexos. Só cabem quando a decisão não é unânime, ou seja, quando tem um ministro votando de um jeito e outro de outro. Aí a defesa pode pedir que essa divergência seja analisada novamente, ou por um colegiado maior, o próprio plenário, né, ou outra turma. É o recurso clássico que ficou muito célebre no julgamento do Mensalão, por exemplo. Na prática, então, embargos de declaração servem para dizer: STF, me explica direitinho isso daqui? E os embargos infringentes são como dizer assim: STF, vamos rever isso aqui, porque nem vocês se entenderam direito.